Vocês se lembram que o som é uma variação de pressão que atinge nossos ouvidos, causando a sensação auditiva? E vocês se lembram que os microfones, transdutores que são, captam essa variação e transformam em sinal elétrico? Pois é, depois dessa viagem toda do sinal elétrico, a gente precisa de outro transdutor para que transforme esse sinal elétrico, de novo, em ondas sonoras para que a gente possa ouvir. E esses transdutores são os alto-falantes. Vamos a eles. Você se lembra como funciona um microfone dinâmico? Um alto-falante nada mais é do que um microfone dinâmico invertido. Vamos dar uma olhada nas suas partes e no seu funcionamento. O alto-falante convencional, com cone bobina móvel, o transdutor eletrodinâmico por excelência, ou radiador direto, é certamente o mais conhecido e usado de todos os projetores de som. Ele funciona de acordo com o seguinte princípio. Quando uma corrente elétrica percorre um condutor elétrico, forma-se em volta do condutor um campo magnético. Se esse condutor for enrolado em forma de bobina, então o campo aumenta consideravelmente. Se a bobina está mergulhada num campo magnético, o campo magnético da bobina interage com o campo magnético produzido pelo circuito magnético, do que resulta uma força que é aplicada na bobina. Se essa corrente é do tipo alternada, o campo elétrico alterna-se em resposta à frequência da corrente aplicada. Os alto-falantes são dispositivos muito pouco eficientes, convertendo muito da energia que recebem em calor. Os melhores têm cerca de 2% de eficiência total. Existe um tipo especial de alto-falante, ao qual chamamos de driver de compressão. Apesar do princípio de funcionamento ser praticamente o mesmo, há algumas características importantes nesses drivers. No lugar de um cone, como conhecemos, o driver de compressão apresenta um diafragma, que pode ser de material metálico como alumínio ou titânio, ou de um plástico especial, como poliéster. Além disso, indispensável para o seu funcionamento, há uma peça interna que chamamos de plug de fase, que é a responsável por garantir que a resposta global do driver seja correta, colocando em fase, em tempo, todas as frequências emitidas pelo driver. Parece claro que o driver requer um dispositivo acoplado à sua saída para que funcione direito, não é mesmo? Pois é, esses dispositivos são as cornetas, que servem para guiar os sons e também para aumentar a eficiência dos drivers. Falando em eficiência, os drivers são muito mais eficientes que os alto-falantes. Chegam a apresentar, em alguns casos, mais de 30% de eficiência. Que beleza! Isso significa que a gente precisa de muito menos potência elétrica para atingirmos determinado nível de pressão sonora com os drivers do que com os alto-falantes tradicionais. Porém, os drivers de compressão só se prestam a produzir as altas frequências, o que nos obriga a utilizar os ineficientes alto-falantes nas baixas frequências. Uma caixa de som ou sonofletor é um conjunto de componentes que trabalham para reproduzir todas as partes de um espectro audível do som. Existem, porém, colunas de som com apenas um tipo de transdutor, mas claro, com uma resposta em frequência limitada. As caixas e sistemas de som possuem normalmente de 2 até 4 tipos de diferentes transdutores. Alguns sistemas chegam a ter 5 tipos diferentes, cada um responsável pela reprodução de uma parte do espectro audível. Um importante item é o divisor de frequência, que já estudamos no vídeo sobre gerenciadores de sistemas. Muitas caixas utilizam um divisor de frequências passivo, colocado dentro da caixa e que não necessita de alimentação elétrica. Por conta disso, chamamos essas caixas de passivas. Normalmente, são caixas de 2 ou 3 vias. Dificilmente vamos encontrar caixas com mais vias no modo passivo. Há também as caixas que necessitam de um divisor de frequência externo e um canal de amplificação para cada uma das vias. Essas caixas a gente chama de ativas. Em alguns modelos podem coexistir as duas tecnologias, a divisão passiva entre 2 vias e a divisão ativa em outra região. Por exemplo, uma caixa de 3 vias pode utilizar um divisor passivo entre as médias e as altas e um divisor ativo entre os graves e os médios. Importante notar que o maior número de vias não está necessariamente ligado à maior qualidade das caixas. O ideal seria termos um único transdutor que pudesse converter em energia acústica todo o espectro recebido eletricamente, com o nível de pressão sonora desejado ou necessário. Porém, ainda não existe tal transdutor. Quem sabe no futuro. Um tipo de caixa do qual gosto muito é o auto-amplificado. Como o nome diz, os amplificadores ficam embutidos dentro da caixa, bem como todo o processamento necessário para a utilização dessa caixa. Esse tipo de abordagem permite um desenvolvimento mais especializado, já que aquele amplificador vai tocar sempre o mesmo transdutor dentro da mesma caixa com o mesmo processamento. A otimização é muito maior. Quanto à disposição dos componentes e princípio de funcionamento, podemos dividir as caixas de som em 2 grandes grupos.
point source e line source. O que é isso? Bem, a caixa point source ela é também chamada de caixa frontal aqui no Brasil. A característica principal desse tipo de caixa é o tipo de frente de onda que ela produz. Idealmente, uma caixa point source é infinitamente pequena frente à forma de onda esférica que ela produz. O nível de pressão sonora dessa onda cai 6 dB cada vez que a distância da fonte dobra. Esse comportamento é conhecido como a lei do inverso do quadrado da distância. É claro que as caixas point source de verdade não são infinitamente pequenas. Seu tamanho permite que elas produzam mais intensidade sonora em uma direção, mesmo que as ondas sonoras ainda sejam esféricas. Isso faz com que o som no eixo dessas caixas seja maior do que fora do eixo, principalmente nas altas frequências, que são frequências que são mais fáceis de dirigir, de direcionar. Uma vez que essas caixas possuem um maior nível de pressão sonora no eixo, esse deve ser apontado para a maior distância que se precisa cobrir. Com isso, os ouvintes que estão mais longe estarão no ponto de maior pressão da caixa, enquanto os ouvintes mais próximos estarão sendo cobertos por pontos de menor pressão. O ideal é que essa maior proximidade seja compensada pelo menor nível de pressão sonora gerado pela caixa fora do eixo principal de cobertura, e vice-versa. Já a caixa line source é uma caixa que, quando acoplada a outras iguais a ela, produzem, teoricamente, ondas cilíndricas. As caixas que são desenhadas para, quando agrupadas, formarem um line source também são conhecidas como caixas do tipo line array. Precisamos de caixas agrupadas para que possamos gerar um line source que produza ondas cilíndricas, geralmente na vertical. A formação de onda cilíndrica depende do tamanho do arranjo de caixas e da frequência de interesse. Para formarmos uma onda cilíndrica nas baixas frequências, precisamos de uma grande linha, enquanto para as altas frequências podem ser necessárias apenas uma ou duas caixas. As ondas cilíndricas se transformam em esféricas a uma determinada distância do arranjo, e essa distância é dependente do tamanho do arranjo e da frequência observada. A grande vantagem das ondas cilíndricas é a atenuação de apenas 3 dB cada vez que a gente dobra a distância. Esse comportamento é conhecido como lei do inverso da distância. Lembrando, um line source funciona dessa forma, gerando onda cilíndrica apenas no que chamamos de campo próximo. No campo distante, o comportamento segue a lei do inverso do quadrado da distância. A transformação de um comportamento em outro é gradual e depende da frequência, ou seja, as frequências mais baixas se tornam esféricas antes das frequências altas, gradualmente. O correto agrupamento e direcionamento de arranjos do tipo line source é crítico para a correta cobertura de uma plateia. Idealmente, esse tipo de conjunto deve ser posicionado acima das cabeças da audiência e devidamente apontado para a plateia. A curvatura entre as caixas deve ser cuidadosamente pensada para que haja mais caixas agrupadas para atingirem maiores distâncias, enquanto para menores distâncias vamos precisando de cada vez menos caixas agrupadas. A maioria dos fabricantes de caixas de som fornece softwares de predição e montagem mecânica para seus produtos nessas linhas de caixa line source. Esses softwares são indispensáveis para que a gente consiga montar de forma correta e coerente os sistemas do tipo line source. Lembrando que as caixas desse tipo normalmente apresentam uma cobertura vertical muito estreita nas altas frequências, praticamente impedindo o uso de poucas unidades desse tipo de caixa para a cobertura de uma plateia que está distribuída num espaço. A escolha entre uma caixa point source e um line source deve ser feita com critério técnico e não pela moda. Lembre-se, utilize sempre o sistema mais simples que atenda à plateia e ao programa a ser transmitido. No nosso próximo vídeo, vamos entender como é que as salas podem alterar o programa entregue pelos nossos sonofletores. Até já!